A janela de transferências de verão europeu 2025-2026 chegou ao fim nesta última segunda-feira nas principais ligas, e tivemos várias contratações de grande impacto e com alto investimento. Baseado em cima disso, eu listei para o vídeo de hoje as 25 transferências mais caras desta janela. Então se você já gostou da ideia deste vídeo, já fortalece com seu like e inscreva-se aqui no canal se você for novo e curtir o conteúdo. Só destacando que todos os valores que eu citar estão baseados nos fixos, ou seja, esses valores podem aumentar ao longo do contrato dependendo de metas. E claro, todos os números são retirados do site Transfermarkt. Enfim, sem mais delongas, bora logo para a lista de hoje. Bora começar a lista então pelo lateral esquerdo Álvaro Carreras, de 22 anos. O espanhol trocou o Benfica de Portugal pelo Real Madrid da Espanha. Para ter o jogador, o Real Madrid pagou 50 milhões de euros às águias. E na sequência então temos o atacante Darwin Núñez, de 26 anos, que trocou a Europa pelo futebol saudita. O Al Hilal pagou 53 milhões de euros ao Liverpool para contratar o uruguaio, que chegou de negociar com o Napoli, mas o time italiano não conseguiu um acerto com o time inglês, e por isso, sem ofertas da Europa, ele acabou indo para o futebol saudita. Na 23ª posição, temos o meio-campista Tijani Reinders, de 26 anos, que foi contratado pelo Manchester City ainda para o Mundial de Clubes. O holandês de 26 anos estava no Milan da Itália na última temporada, onde se destacou, e foi vendido então por 55 milhões de euros. O atacante Noni Madueke, de 23 anos, trocou de clube no futebol inglês. Ele deixou o Chelsea e assinou com o Arsenal. Para ter o inglês, os Gunners desembolsaram 56 milhões de euros. Na 21ª posição, temos o atacante inglês Jamie Gittens, que trocou a Bundesliga pela Premier League. O jovem de apenas 20 anos foi contratado pelo Chelsea por 56 milhões de euros, deixando justamente o Borussia Dortmund. O Chelsea usou então praticamente a venda de Madueke justamente para contratar Gittens. Foi uma boa troca? Bora deixar aqui nos comentários. E na 20ª posição, temos o centroavante congolês Yohane Wissa, que tem 28 anos e assinou com o Newcastle. O jogador pertenceu ao Brentford, que vendeu ele por 57,7 milhões de euros. E na sequência temos mais uma contratação por parte do Newcastle, que é o atacante Anthony Elanga, que tem 23 anos. O sueco foi comprado junto ao Nottingham Forest por 61 milhões e meio de euros. Saindo finalmente do futebol inglês, bora agora falar da La Liga, onde o Real Madrid anunciou a contratação do zagueiro Dean Huijsen, que ocupa então a 18ª posição desta lista. O espanhol de apenas 20 anos trocou então o Bournemouth da Premier League pelo time espanhol a troco de 62 milhões e meio de euros. E saindo da Espanha, vamos para a França, onde o PSG tirou mais um defensor do Bournemouth, que é o ucraniano Ilya Zabarny, de apenas 22 anos. Para ter o defensor, o Paris Saint-Germain desembolsou 63 milhões de euros. E voltando novamente à Premier League, que é a liga que mais movimenta o mercado, onde agora temos um brasileiro nesta lista, que é o centroavante João Pedro, que trocou o Brighton pelo Chelsea. O centroavante de 23 anos custou 63,7 milhões de euros e chegou no Chelsea ainda no Mundial de Clubes, onde pôde se destacar. Por praticamente a mesma quantia, o rival Tottenham anunciou a contratação do atacante Mohamed Kudus. O ponta ganês de 24 anos deixou o West Ham a troco de 63,8 milhões de euros. E o meio-atacante Xavi Simons, de apenas 22 anos, que era muito pretendido pelo Chelsea nesta janela, acabou indo para o Tottenham. O holandês deixou o Red Bull Leipzig lá da Alemanha a troco de 65 milhões de euros. E depois de várias idas e vindas e uma grande novela nesta janela, o centroavante Viktor Gyökeres, de 27 anos, acabou indo parar no Arsenal. Para ter o sueco, o time inglês desembolsou 65,8 milhões de euros ao Sporting de Portugal. Destaque artilheiro da Atalanta da Itália na última temporada, o centroavante italiano Matteo Retegui, de 26 anos, é mais um que deixou a Europa e foi para o futebol saudita. O time italiano vendeu ele para o Al-Qadisiyah por pouco mais de 68 milhões de euros. Lembrando que ele chegou a ser alvo de várias equipes na Europa, mas optou então em jogar na Saudi Pro League. Na 11ª posição, temos mais um reforço confirmado pelo Arsenal, que é o meio-atacante inglês Eberechi Eze, de 27 anos, que deixou o Crystal Palace. Os Gunners contrataram o jogador por 69,3 milhões de euros. E abrindo o top 10, temos o atacante Luis Dias, de 28 anos, que trocou então a Premier League pela Bundesliga. O colombiano deixou o Liverpool por 70 milhões de euros e assinou então com o Bayern de Munique. Ele chegou a ser pretendido por times como Barcelona, PSG e times da Arábia Saudita, mas acabou optando em jogar então na equipe alemã. E o Arsenal aparece novamente nesta lista, agora com a contratação do volante espanhol Martí Zubimendi, de 26 anos. Para ter o jogador, o time inglês pagou a multa contratual junto à Real Sociedade lá da Espanha,
Espanha, que é de 70 milhões de euros, e ele ocupa então a 9ª posição. E agora temos mais um brasileiro nesta lista, que é o atacante Matheus Cunha, que reforça o Manchester United. Apesar do Wolverhampton não ir bem na última temporada, o jogador de 26 anos conseguiu um grande destaque, e então o time inglês investiu pesado para tirá-lo de lá. A transferência de Matheus Cunha para os Red Devils está avaliada em 74,2 milhões de euros. E na 7ª posição temos Bryan Mbeumo, mais um reforço do Manchester United para esta janela, que investiu pesado para reforçar o seu ataque. O camaronês de 25 anos foi comprado junto ao Brentford por 75 milhões de euros. E após empréstimo na última temporada, o centroavante Victor Osimhen, de 26 anos, assinou em definitivo com o Galatasaray da Turquia, que pagou 75 milhões de euros ao Napoli da Itália. O nigeriano foi até pretendido por algumas equipes da Europa nesta janela, mas optou então em seguir no futebol turco. E na 5ª posição, temos Benjamin Sesko, mais um reforço do ataque do Manchester United. O centroavante esloveno de apenas 22 anos foi comprado junto ao Red Bull Leipzig lá da Alemanha a troco de 76 milhões e meio de euros. Lembrando que ele era alvo também do Arsenal, mas então os Gunners optaram em fechar com Victor Gyökeres. Na 4ª posição, temos Nick Woltemade, contratado pelo Newcastle. O alemão inclusive esteve muito perto de reforçar o Bayern de Munique, que teve um acordo verbal com o jogador, mas acabou não acertando os valores da transferência com o Stuttgart. Enfim, para ter o atacante de 23 anos, o Newcastle desembolsou 85 milhões de euros e pode pagar mais uma quantia em bonificações à equipe alemã. E abrindo o top 3, temos Hugo Ekitike, novo reforço do Liverpool, que inclusive domina então o pódio. O centroavante francês de 23 anos foi comprado junto ao Eintracht Frankfurt da Alemanha, a um custo de 95 milhões de euros. Já na 2ª posição, temos o meio-atacante Florian Wirtz, de 22 anos, que também reforça o time de Anfield. O alemão chegou de ter um acerto muito bem encaminhado com o Bayern de Munique, mas optou em jogar no Liverpool, e o negócio foi confirmado junto ao Bayer Leverkusen da Alemanha a troco de 125 milhões de euros. E o top 1 desta lista então é Alexander Isak, confirmado no último dia da janela de transferências pelo Liverpool. O atacante sueco de 25 anos foi comprado então junto ao Newcastle por 145 milhões de euros, mais uma quantia em bonificações. Vale destacar que o time de Anfield chegou de ter uma oferta recusada na casa de 110 milhões de libras, e inicialmente então o Newcastle pedia mais de 150 milhões de libras, algo que o Liverpool não pretendia pagar, mas de última hora então as partes conseguiram chegar a este acordo, e Isak é o novo reforço do Liverpool. E aí, dessas 25 contratações, quais delas você acha que mais valeu a pena, mesmo tendo um alto investimento? Bora deixar aqui nos comentários. E o vídeo de hoje então fica por aqui. Se você gostou, já deixa o seu like e inscreva-se aqui no canal se você for novo e curtir o conteúdo. E se você tem alguma sugestão de vídeo, já deixa aqui nos comentários. Meu muito obrigado à presença de cada um de vocês, eu desejo a todos um ótimo e abençoado dia e a gente se encontra a qualquer momento em um novo vídeo aqui do canal. Um forte abraço!